noite, pessoal! Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live de quartas-feiras e hoje uma live super especial, dando boas-vindas à nova turma do MES, a 14ª turma, uma turma que já chegando. Hoje a gente abriu a caixinha de perguntas lá, tiveram centenas de perguntas que eu consegui responder todas, eu não respondi da 13ª turma, eu peço desculpa, tá bem, Aninha, da sua turma, mas eu vou responder amanhã. Hoje eu fui avaliar o grau de comprometimento da turma 14 e estava ali ótimo, muitas perguntas interessantes, as pessoas mostrando que estão focadas no início dessa mudança. Olha minha mãe chegando, maminha do meu coração, que já está aqui comigo em Portugal. Zezita, minha tia linda, tá todo mundo aqui me assistindo. Então é isso, então começaram motivados, para a semana vai começar o desafio Start, como a gente fala nessa fase inicial, mergulhem no conteúdo, né? Eu faço com muito carinho os vídeos, todas as aulas, é importante a base, assistir os princípios de alimentação, os princípios de jejum, como a gente modula o estresse, etc, etc. Depois, começar mão na massa e praticar todas as rotinas, colocando elas de uma forma bem leve, né? Bem tranquila, bem gradual. Não é agora... Oi lá, Paulinha. Tudo bom, amor? Verinha, tá todo mundo aí já. Não é estresse, não é ansiedade de agora eu tenho que olhar na balança de 5 em 5 minutos para ver se já perdeu o peso que queria. Gente, isto não é uma corrida de 100 metros, isso é uma maratona, isto é uma transformação ao longo da sua vida. Então é só você ir introduzindo os hábitos bons. Hoje mesmo eu atendi aqui, estou na clínica, atendi presencialmente uma paciente que eu tenho que é linda de morrer, ela é muito bonita e ela emagreceu já quase 10 quilos e você vê, gente, ela só mudou a alimentação. Ela falou, doutor, eu parei de comer aquelas porcarias todas que eu comia e pronto, e ela notou agora uma transformação grande do corpo dela, inclusive porque ela já estava começando um problema de pele gravíssimo, que é o vitiligo, e eu expliquei para ela, isso é uma doença de causa desconhecida pela medicina que a gente sabe que tem uma base imunológica. Então vamos corrigir esse intestino, vamos começar a colocar comida saudável, vamos tirar as comidas tranqueiras que você comia o tempo todo, erradas, e você vai ver o que aconteceu. Nunca mais teve crise de pele, o vitiligo dela está em remissão, né? A gente não fala curado, mas nesse momento ela está sem manifestação do vitiligo e emagreceu e está com o peso que ela queria. Você vê a magia de uma alimentação, o que faz no corpo de uma pessoa. Porque, gente, eu vou ser sincero, a consulta foi isso. Foi orientar os alimentos que ela... Vou dizer, né? O que eu fiz a mais? Fiz uns suplementos para dar uma limpada no intestino dela, né? Aquelas síndromes de desbiose, síndromes fúngicas, então dei uma limpada no intestino. Passei alguns suplementos para otimizar a função mitocondrial dela. Eu vou otimizar Olá, Crisinha, tudo bom, amor? Otimizar a função mitocondrial e a saúde dela de uma forma geral, e eu acho que foi só isso. Não fiz nada demais assim do ponto de vista hormonal, nada disso. Ela é jovem, ela tem 30 anos, mas realmente estava muito bonita e morena, né? E estava preocupada que começaram a aparecer aquelas manchas de vitiligo no corpo delas. Então a gente orientou na alimentação dela. Já vou dizer aqui dicas para quem tem essas discromias ou acromias, né, uma perda da pigmentação da pele, e que funcionou muito para ela e que tem vários estudos na literatura, inclusive, mostrando que funciona, mas como não é remédio, às vezes, infelizmente, a gente não ouve na maioria dos médicos, mas é fazer suco verde e no suco verde colocar... Beijinho, Cris. E no suco verde colocar um verde, que a gente chama de punk, né, que são plantas alimentícias não convencionais, que é a serralha. Tá? Não é fácil de achar aqui em Portugal, mas existe, tanto que essa minha paciente achou, e acrescenta no suco verde essa planta chamada serralha, e se quem quiser aí, vai na internet, do Google, e vai ler sobre o benefício que a serralha tem para... Não é só isso, tá, gente? Agora não virou a magia, que é uma panaceia. Ela fez uma mudança da alimentação, ela corrigiu o intestino, ela melhorou a imunidade. Junto com isso, começou a fazer diariamente... Aliás, ela falou isso na consulta, doutor. Uma das mudanças que eu fiz na minha vida foi tirar meu pequeno almoço de pãozinho com leite e manteiga e comecei a introduzir suco verde. E nesse suco verde ela coloca serralha. E você vê que isso mudou, é serralha com S, tá?
É serralha com S. Deixa eu escrever aqui para você. E isso mudou, né, a vida dela. Ela perdeu peso e melhorou a pele dela. Ela tava, imagina, ela é bonita, estava com excesso de peso e começando a ficar com discromias, né, alterações da pigmentação do corpo, muito morena. Ficou desesperada, né? Foi o motivo que ela veio na consulta e ela hoje está ótima, está tranquila, etc. Bom, vou lá responder o pessoal do MES, senão não vou conseguir, né, hoje responder tudo. Eugênia Pequito, Eugênia, nova aluna do MES, obrigado aí pela participação. Doutor, tenho síndrome do colo irritável, tenho gastrite e hérnia de hiato. Posso comer todos os alimentos que estão no plano MES? Pois é, o seu sistema gastrointestinal, Eugênia, está, né, não está nada famoso, como dizem aqui em Portugal. Temos que corrigir esse intestino, tá? Temos que corrigir todo esse trato gastrointestinal. Então eu diria, a primeira coisa, todos os alimentos do MES, eles são maravilhosos para você. Ponto. Todos os alimentos são maravilhosos. Só que, nesta fase em que você está com muitas alterações, né, de mucosa, alterações inflamatórias, etc., com certeza você não vai conseguir comer todos os alimentos da pirâmide MES. Né? Não vai conseguir. Então eu vou voltar ao que eu falei. Todos os alimentos do MES, eles são maravilhosos para você. Ponto. Todos que eu falo lá, a alimentação plant-based, ela é maravilhosa para esse seu estado. Todos. Só que você não vai conseguir consumir todos esses alimentos. Oi, Zezinha, tudo bom, amor? Olha a Bia aí também, tá a família toda aqui online. Você não vai conseguir consumir todos esses alimentos nesse estado que você está. Porque você está com uma inflamação intestinal, uma alteração intestinal aqui grave, né? Dá pra ver, você está com síndrome do colo irritável, está com problemas digestivos, etc. Isto é muito importante as pessoas perceberem. Por quê? Porque eu vejo pessoas com essas condições e aí começa a comer feijão e fala, ai, não posso comer feijão que eu tenho gases e tiro o feijão da vida pro resto da vida. E não pode. Nessa situação que você está, numa fase inicial, vão ter alguns alimentos que você não vai conseguir digerir. Não vai conseguir assimilar pelo seu corpo, porque ele está doente. Né? Aquela coisa quando você vai para o hospital, o que eles fazem para você? Um caldinho de arroz com uma maçã cozida, alimentos de fácil digestão. Mas não é para você agora passar a sua vida comendo alimentos refinados, porque isso você consegue digerir, porque senão você nunca vai sair dessa condição. Né? Eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, agora eu estou, quem não sabe, eu prendi meu dedo numa porta, né? E aí fiquei com meu dedo inflamado, mal, e não estou conseguindo ir jogar basquete, né? Não estou conseguindo fazer atividade física. Por acaso eu fui até treinar hoje no ginásio, mas não estou conseguindo jogar basquete. Quer dizer que eu nunca mais na vida vou poder jogar basquete? Não. Nesse momento, porque eu estou com o dedo ruim, eu não consigo jogar basquete. Eu tenho que esperar meu dedo melhorar para poder fazer tudo. Então, voltando agora para a Eugênia. O que a Eugênia tem que fazer? Tem que corrigir os problemas intestinais do corpo dela aos poucos e depois introduzindo os alimentos mais complexos. O que ela tem que fazer? Ela tem que sentir isso no corpo dela. Então ela come um alimento, sentiu bem, é um alimento saudável? Mantém. Comeu o alimento, sentiu mal, é um alimento saudável? Tá, bota ele ali na geladeira, né? Não come agora, mas não é para eliminar da vida. O seu corpo vai se condicionando e cada vez mais vai conseguindo vai melhorando e vai conseguindo consumir esses alimentos mais complexos. Mas numa fase inicial pode ser difícil. Mas eles são importantes, você não pode tirar eles da vida. Só que você não está conseguindo fazer a digestão correta deles. Todos os alimentos do MES são fantásticos para isso. Como você melhora o seu estado nesta fase inicial? O mais importante não é nem o que você coloca, não é nem o que você coloca no seu corpo, né? O que você come, é o que você não coloca. Muita atenção, que a primeira coisa é você tirar os alimentos que estão perpetuando ou que foram os causadores desse quadro, né? Porque se você me vem com, eu não consigo tirar meu pãozinho, mas o meu leite é o que conforta o meu estômago, mas o que eu não sei o quê. E você sabe que são alimentos que hoje, à luz da... Já me juntei. À luz do conhecimento médico hoje, a gente sabe que são alimentos inflamatórios, né? Alimentos disruptivos da sua função intestinal. Você, numa fase inicial, tem que tirar. Porque eles provavelmente são a gasolina no fogo, né? Você nunca consegue apagar um fogo se você todos os dias pingar uma gotinha de gasolina. E tem muita gente que acontece isso. Doutor, eu tenho azia todos os dias. Qual é o seu pequeno almoço? Iogurte light.
Pronto, cai, tá feito aí o problema, né? Que você todos os dias tem azia, tem que tirar. Então, primeiro passo é tirar e depois você vai introduzindo os alimentos MES todos à medida que o seu corpo for aceitando. Ana Oliveira perguntou, doutor, aconselha o pão de espelta integral e o de centeio da Miolo? Ou será aconselhável passar para o pão de trigo sarraceno? Então, Ana, eu conheço essa marca Miolo, né? Eu já ouvi falar de vários pacientes, eu por acaso não consumo, mas eu já ouvi falar que é uma marca que usa produtos biológicos, não usa farinha de trigo moderno, né? Usa trigos similares, né? Ou trigos anciões e pães sem glúten, né? Pães feitos com batata, feito com arroz, etc. E isso eu acho válido. Isto é um dos pilares de um alimento, de um pão saudável. Por acaso saiu agora o e-book dos pães saudáveis. Para quem quiser, eu acho que o Daniel fez até uma publicidade. Para quem quisesse comprar, os alunos do MES ganharam esse pão, que eu ensino como faço os pães, por exemplo, o pão de trigo sarraceno. Esse é um remédio, né? O pão de trigo sarraceno, eu não chamo de pão, eu chamo de remédio, porque o trigo sarraceno é um pseudo-cereal que ele é uma dádiva para a saúde, né? Ele é fantástico porque ele tem ali uma alta densidade de proteína, ele tem vários fitoquímicos que são bons para a saúde, minerais, vitaminas, e não tem glúten. Ele tem o nome de trigo, mas ele é altamente benéfico e favorável para a nossa microbiota intestinal, para a nossa epitélio intestinal. Não foi hibridizado, não foi adulterado pelo homem, então ele é fantástico. A Miolo usa alguns outros tipos de trigo, né? Usa a espelta, alguns outros tipos de cereais. Usa, por exemplo, a espelta, acho que usa o bulgur também, o camute, etc. Quando você pensa, né, em fazer um pão, 3 pilares. O primeiro qual é a matéria-prima. Então, qual é o cereal que é utilizado. O que não pode ser utilizado por nenhuma pessoa da face da terra é o trigo moderno. Este a gente sabe que ele é tóxico porque ele tem vários peptídeos que o ser humano não sabe digerir. Então ele faz uma inflamação e uma irritação da sua mucosa. Então o trigo moderno não é bom para ninguém. Até para quem acha que pode comer e se sente bom. Então o pãozinho de forma do supermercado não é bom para ninguém. Isso eu tenho certeza absoluta, tá? Agora, eu não tenho certeza absoluta se você assimila bem a espelta. Isto é individual. Tem pessoas que têm sensibilidade ao glúten e não podem comer nem a espelta, se sentem mal. Os celíacos, nem pensar, né? Os celíacos não podem, geneticamente desfavoráveis. É um gene chamado HLA e é um gene de histocompatibilidade. Ele é incompatível com o glúten, esse ser que tem a doença celíaca, e então não pode comer. E os outros pães pode comer, né? Pão de batata, pão de arroz. Mas aí a gente vai para o segundo pilar, que é como é o processo de fermentação desse pão. Porque se você usa fermentos químicos, né, que eu acredito que a Miolo não use, também não é bom, porque o fermento, muita gente tem intolerância ao fermento, né? E sente-se mal mesmo comendo um pão com um trigo bom, com um fermento ruim, né? Então não pode. Primeiro lembrar, é o pão, o cereal, né? A vovó falava, né? Bom grão faz bom pão, um negócio desse. E o segundo é a fermentação. E o terceiro também é a moagem. Então a moagem tem que ser uma moagem artesanal. Não pode ser aquela pulverização da farinha, porque isso acaba tendo um alto índice glicêmico. Então, atenção ao cereal, atenção à fermentação e atenção ao processo de moagem da farinha. Então, normalmente os ideais são pães com trigos anciões, né? Ou sem trigo, com uma fermentação natural lenta e com uma moagem artesanal. E é óbvio que não pode ter outros produtos químicos associados, né? Isso eu nem vou falar porque o pão não tem que ter isso. O pão é um alimento bem simples, bem básico, por isso que é utilizado na história da nossa humanidade, né? Você faz o pão com água, farinha e sal. Não tem que levar mais nada. Ele faz a fermentação lá toda com a massa-mãe ou com algum outro tipo de fermentação natural e pronto. E aí chega a ser um alimento fermentado, né? O pão natural, artesanal, ele é considerado um alimento fermentado. E é excelente para a saúde. Então, eu sempre vou preferir o trigo sarraceno, né, na sua pergunta, Ana, mas os pães da Miolo é uma alternativa, não é a melhor, né? Quanto mais artesanal, melhor. Eu acho que eles ali já estão um pouquinho mais industrializados, mas eu recomendo que você possa utilizar sim. Emília Alvim
que deve gostar de ser chamada de Né, porque tem aqui entre parênteses o nome Né. Obrigado aí pela confiança, participação no MES, né? Bom dia, sou uma doente oncológica em remissão. Graças a Deus, parabéns, Emília. Eu tomo tamoxifeno e estou na menopausa. Durante os tratamentos ganhei 15 quilos, sendo que já perdi 8 no ano passado com o jejum do Dr. Rodrigo que eu já seguia. Parabéns, obrigado, amor. Que bom, parabéns, fico mesmo feliz. Peraí que agora apaguei aqui. Estou com dificuldade em perder peso. Peraí, aqui. Estou com dificuldade em perder o peso restante. Sei que o fato de tomar tamoxifeno e estar na menopausa não me ajuda muito. O meu organismo está mais lento e não posso tomar qualquer hormônio. Assim, devo seguir a risco o método MES ou existe algo mais que deva fazer para ter o mesmo resultado que os restantes alunos? Pois é, Emília, então, olha, infelizmente, hoje isso é uma condição cada vez mais prevalente, né? O aparecimento de cancros em mulheres, é muito triste isso, tá? E isso está muito relacionado com a condição hoje ambiental que a gente vive. As mulheres, elas vivem sob, né, muito estresse de trabalho, estresse doméstico, né, o estresse de vida. Além disso, associa estresses ambientais como xenoestrógenos, né, poluentes ambientais, água contaminada e produtos químicos no corpo, enche de protetores solares e de perfumes, etc. E alimentos errados, né? E aí ainda piorar, final de semana bebe muito álcool e fuma, e aí você vai, né, e junta uma receita e acaba dando hoje uma alta incidência de cancros e outras doenças ginecológicas, né? Na mulher mais jovem, uma grande incidência de infertilidade, que é uma coisa hoje surreal, e também está muito ligado com esse estado simpático, que eu chamo, né, que o nome é bonito, mas não é. O estado simpático é a que eu chamo a mulher ligada na tomada, tá sempre, né, com o sistema nervoso simpático ativado. E lembra que a gente tem um sistema nervoso autônomo, que o nome diz, é o sistema nervoso que a gente não controla, né? Ele é automático. E esse sistema nervoso é muito importante estar equilibrado na nossa vida, gente. A gente sempre... É difícil buscar o equilíbrio, né, a homeostase, mas a gente sempre tem que buscar. A gente tem que perceber se na nossa vida a gente está colocando muitos hábitos que estão ativando o nosso sistema nervoso simpático, que é um dos braços, e muitos hábitos que estão suprimindo o nosso sistema nervoso parasimpático, que é o outro braço. Se você tem muita ativação do simpático, faça tudo o que pode para ativar o parasimpático e para diminuir o simpático. Vou dar um exemplo muito simples. Café, né? Se você é um bebedor de café e está ligado na tomada o tempo todo, se você é uma mulher que está com infertilidade, primeira coisa que você tem que fazer, diminuir, porque é assim, gente, deixa eu fazer uma explicação fisiológica da natureza, né? Para vocês nunca mais esquecerem. O sistema nervoso simpático é um sistema de luta ou fuga. É um sistema de sobrevivência e proteção. No sistema nervoso simpático, o nosso corpo bloqueia reparação, bloqueia reprodução, bloqueia digestão e bloqueia crescimento. Tá bem? No sistema nervoso simpático, você tem bloqueio de reparação, de reprodução, de digestão e de crescimento. Então, se você está sempre no simpático, todas essas vias vão estar comprometidas. Quando quem foi que falou? Deixa eu lembrar aqui dela. Foi a Sara. Foi a Sara? Isso. Isso. Quando a Sara me perguntou... Não foi a Sara. Foi a Eugênia. Quando a Eugênia me falou que tem síndrome do colo irritável, que ela tem gastrite, que ela tem esses problemas todos gastrointestinais, eu garanto para ela que ela tem uma ativação simpática excessiva, porque ela acabou de me dizer que ela tem muitos problemas digestivos e o processo digestivo é parasimpático. E o nosso corpo não pode ficar o tempo todo ligado no simpático. Vai ter problema digestivo. A mulher que tem problema de infertilidade, antes dela buscar uma clínica de fertilização, antes dela querer uma pílula mágica para ovular, ela olha se o corpo dela está ligado no simpático o tempo todo e modula isso, porque isto é uma causa muito frequente de infertilidade, porque o corpo, no sistema simpático, ele bloqueia a reprodução. Isto é um mecanismo de sobrevivência. Na luta ou fuga, você não pode pensar... Eu falo assim, imagina duas zebras transando na selva, e aí chega um leão. Elas têm que ter a reprodução bloqueada e ativar a luta ou fuga, entendeu? Não é o momento de continuar transando. Nesse momento é para fugir, porque senão as duas vão morrer. Entendeu? Então, hoje, essa epidemia de infertilidade em mulheres hoje está muito relacionado com o ambiente
estressante que a gente vive. E aí, para piorar a situação, as pessoas tomam 5 cafés por dia, né? E eu falo assim, vai tomar chá adaptógeno, troca o seu café por um chá de Tulsi, porque você vai modular esse seu cortisol em excesso no corpo. É uma das formas mais simples de você modular o seu sistema nervoso simpático. Aí a pessoa fala, doutor, mas eu adoro o meu café. Pronto, então vai adorar café e não vai ter filho, porque são coisas incompatíveis. E aí, se forçar a ter filho, tem grandes chances de ter um filho com problema. Aí é a segunda epidemia que a gente tem hoje, né? É a epidemia das crianças doentes. Né? Quem hoje não tem um familiar ou um conhecido muito próximo que tem autismo, né? Um conhecido muito próximo que tem um filho com esses transtornos de hiperatividade. O nome mesmo diz, né, gente? O transtorno de hiperatividade de uma criança é que ela também está ligada na tomada. E muitas vezes ela pegou isso o chá que eu falei, chama-se chá de Tulsi, tá? Eu citei só um adaptógeno, esse é um dos melhores. Tulsi é esse chá, que existem várias marcas, eu gosto muito de uma chamada Organic India, que ele é um chá biológico, e eles usam muito o Tulsi como o principal ingrediente. Mas eles, por exemplo, têm Tulsi com ashwagandha. Eu também amo café, Adri. Eu amo café, como eu amo carne. As pessoas acham que eu falo porque eu não gosto. A minha mãe está aqui assistindo, a minha mãe sabe que eu sou carnívoro, né? Mas hoje eu como carne 1 vez ou 2 por mês. Mas não é porque eu não gosto, é porque eu sei que não me faz bem. Eu sei que não faz. Eu estudo todos os dias alimentos e nutrição e intestino, e lá a carne, ela não alimenta nossas bactérias, a carne hoje está doente, a carne acidifica nosso intestino, aumenta o risco de cancro de intestino, a carne é um excesso proliferativo que pode aumentar o risco de cancros. Então eu sei disso. Então o Cleaser é bom esse daí é muito bom, Svete, só que esse daí não manda tomar esse primeiro que as pessoas desistem, porque esse daí ele é muito forte, né? Ele tem boldo, ele tem aquelas substâncias que são as bitter, que é para estimular o fígado, é um excelente detox, mas não é o chá adaptógeno, como eu estava explicando, né? O adaptógeno principal é o Tulsi que tem ashwagandha, o Tulsi que tem chá verde, o Tulsi que tem rhodiola rósea. Esses são fantásticos, né? E a Organic India tem esses chás todos. E aí, você fica utilizando esses chás na sua rotina. Porque, sem você perceber, você está baixando o seu sistema nervoso simpático e você está aumentando o seu sistema nervoso parasimpático. Eu estou falando uma técnica, tá, gente? Deve ter, eu posso aqui citar umas 50, mas eu estou falando uma. E a gente tem que introduzir isso na nossa vida, porque as pessoas querem uma pílula mágica para engravidar e não tratam as bases, que é essa vida ligada no acelerador, né? E isto não é saudável, porque vai forçar um filho e vai acabar tendo um filho doente. Infelizmente, a gente vê cada vez mais isso. Se você tratar os pilares, você consegue ter um filho de forma natural, tá? É só voltar. Não estou pedindo para você ser igual a sua bisavó, que ficava em casa o dia fazendo crochê. Não é isso. Mas eu estou falando para também não ser o outro oposto. Né? Aquela mulher que eu falo assim, você tem treinado, tem feito atividade física? Como hoje eu peguei uma paciente também. Tem feito atividade física? Doutor, não tenho tempo. Eu acordo às 6 da manhã e vou trabalhar e só consigo chegar em casa às 8 da noite e tenho que cuidar dos filhos, não sei o quê. Ou seja, uma vida louca todos os dias. E para que uma vida dessas? Daqui a pouco me aparece com cancro, foi por isso que eu estava falando aqui sobre isso, né, Emília? Agora que eu lembrei. E aí depois, aí vai ter, olha, tem que tomar o tamoxifeno, como está tomando aqui a Emília, que infelizmente é assim. Então é assim, isso é uma condição muito complicada mesmo, porque para quem me conhece sabe que para mim a base de uma saúde plena é você ter o seu equilíbrio hormonal. Você pode fazer o que você quiser na sua vida, mas se você tudo que você faz de hábitos saudáveis vai chegar em hormônio. Se você parar a pensar é assim, eu mando ir para o sol pegar sol, exposição solar saudável. É para quê? É para você produzir vitamina D, que é um hormônio. Eu falo para você fazer uma atividade física regular. É para quê? É para aumentar os hormônios esteroides. Testosterona, DHEA, que são hormônios, né? Eu falo para você dormir bem, qual é o objetivo? É aumentar a melatonina, que é um hormônio. Eu falo para você ter contato com a natureza e abraçar o animal. É para quê? Liberar ocitocina, que é um hormônio. Ou seja, no final das contas, tudo vai acabar nos maestros do nosso corpo, que são os hormônios. E aí o que acontece? Você, porque teve uma condição grave de saúde, né? Desenvolveu um cancro. E a medicina, né, é muito antifisiológica, porque existem até outras formas de a gente contornar situações proliferativas, mas vai logo o quê? Bloqueia receptor hormonal. Então o tamoxifeno é um SERMs. SERMs é o quê? É um inibidor seletivo de receptores estrogênicos.
você bloqueia os seus receptores estrogênicos, para não deixar o seu estrogênio se ligar ao receptor hormonal. Bloqueia toda a sua função estrogênica. E é claro que isso vai ter um impacto muito grande na qualidade de vida da mulher. Não só o peso, mas na qualidade de vida da mulher. Por quê? Porque o estrogênio é o hormônio feminino. Né? O estrogênio é o hormônio talvez o mais importante. Né? Se fosse eleger o mais importante do homem, poderia ser a testo, o mais importante da mulher é o estrogênio, é o hormônio feminino. E na verdade, para quem não sabe, o estrogênio que causa cancros na mulher não é o estradiol, que é o principal hormônio, é a estrona. A estrona é um hormônio proliferativo inflamatório, porque a estrona se liga a receptores alfa, os receptores celulares alfa, que são os receptores que estão relacionados com cancro. O estradiol, ele se liga a receptores alfa e beta, então ele é equilibrado. Teoricamente, isso é assim, é como se fossem três irmãozinhos, né? Um irmãozinho, ele é o mal, né? O irmãozinho que só faz besteira, né? Briga com a mãe, não estuda, etc. É o irmãozinho mal, que é a estrona, né? Essa daí tem que ser calada. O outro irmãozinho é o irmãozinho do meio, né? Como eu, irmão do meio, é o da paz, né? Do bem, tranquilo. E não é mal nem bom. Ele tem ali um estímulo do alfa e o estímulo do beta, porque na verdade esses dois estímulos a natureza colocou no nosso corpo porque tem uma importância. A reação inflamatória, ela é protetora, ela não é má. A reação inflamatória do nosso corpo, ela é protetora. Se ela tiver em excesso, ela é ruim. Então, se, por exemplo, você tem alta concentração de estrona, que só atua em receptores alfa, você tem um corpo muito inflamado. E isso é mal. Mas se você tem o estradiol, você tem os dois. Então, você tem o corpo com inflamação e não inflamação. Ele está no equilíbrio. E o estriol é um hormônio anti-inflamatório. Ele só se liga a receptores beta. Esse é de muita proteção. Então, na verdade, quando você bloqueia receptores estrogênicos, você está colocando tudo no mesmo saco. Você está bloqueando todos os seus hormônios estrogênicos. E, na verdade, não é assim, eu acabei de explicar. O estriol e o estradiol, eles são até hormônios protetores, né? A estrona é que seria o vilão. Também não é vilão porque a natureza não faz nada vilão. O estímulo inflamatório tem a sua importância. Mas acabou bloqueando tudo. Então, o que acontece, né, Por que eu estou falando tudo isso? É porque tomar um SERMs, né, tomar o tamoxifeno, realmente é muito antifisiológico, bloqueia todos os seus receptores estrogênicos e vai complicar um pouquinho mesmo, um pouco o seu processo de saúde. Tomara que você, daqui a pouco, em 5 anos, a maioria dos médicos, graças a Deus, tiram esse químico e você começa a ter um pouquinho melhor de qualidade de vida, porque tomar isso durante muitos anos realmente é muito complexo e avassalador, né? Para a sua saúde. Mas aí, os pilares do MES, eles vão ajudar a minimizar esse estrago. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu falo para você modular o cortisol, né? Você faz técnicas de modular a produção do cortisol. Isso é muito benéfico, porque o cortisol, ele acaba que bloqueia, como eu falei, a reprodução, ele é um inibidor dos hormônios sexuais todos. E ele vai acabar, vou dar um exemplo, numa mulher que usa os SERMs, né? Acaba que um hormônio que ajuda um pouco a minimizar os problemas, né, da deficiência de um hormônio anabólico importante, que é o estradiol, que são os estrogênios, né, de uma forma geral, é o DHEA. Porque o DHEA, ele é um andrógeno, então ele não é um estrógeno, ele se liga a outro tipo de receptor. O DHEA, ele é produzido na suprarrenal, então mesmo uma mulher na menopausa, ela tem DHEA ainda produzido. Só que o DHEA, e ele é muito protetor, né? Ele é um hormônio anabólico, então ele vai fazer muitas das funções que o estradiol faria, mas está bloqueado no seu corpo. Então, otimizar o DHEA é uma coisa interessante. Tomar tem que ter cuidado, porque ele pode se converter. Mas o seu corpo produzir é uma produção natural e isso não tem problema. Mas aí o que acontece? Se você está com o seu cortisol, mais uma vez aquilo, né? Se você está lá com cortisol na lua, lá em cima, porque anda com uma vida louca, e você, normalmente as pessoas que depois passam por um estresse desses, elas diminuem já, né? Veem que a vida é muito mais do que ficar nessa correria e nesse estresse. Então, já calma um pouco depois que levar um susto, mas não precisa chegar aí, né? Mas quando você modula o cortisol ele é produzido no mesmo lugar que o DHEA. Então, olha que interessante. Quando você modula o cortisol, você vai baixar esse hormônio e automaticamente você sobe o DHEA. É uma forma de você produzir um hormônio anabólico que vai ajudar a minimizar o seu estrago pelo tamoxifeno de uma forma natural. Então, as técnicas de modular o cortisol do MES,
elas são fantásticas para você. Deu para entender? Exatamente, exatamente. No mês é para fazer um restart. Entendeu essa explicação? Então, eu podia aqui falar de todos os pilares, né? Todos os pilares vão ter alguma ação de alguma forma. Modular o sono, a alimentação, né? Eu acabei de falar, se você está comendo alimentos inflamatórios, você está... então, se você tem a cortisona elevada, cortisona é o hormônio, não é o cortisol, tá? Cortisona é o hormônio cortisol inativo. Mas o que eu estava falando, se você tem uma alimentação errada, o que acontece? O alimento errado inflama seu corpo, a inflamação vai fazer você liberar cortisol. Liberar cortisol vai diminuir seu DHA. Então você vê que a alimentação, ela também tem impacto na modulação de hormônios que podem te ajudar nesse processo em que você está tomando o tamoxifeno. Então, em resumo, os hábitos saudáveis vão sempre ser favoráveis. Já que você está... Eu falo isso muito às pessoas. Já que você tem uma coisa ali que é muito mal, mas você não pode mudar, muda as outras, né? Não foca nessa, porque essa daí, nesse momento, não sou eu que vou tirar o seu tamoxifeno. Você tem que conversar com o seu médico. Tomara que você use o menor tempo possível. Quando o doutor fala em dormir bem, é como me falar ir à lua. Entendeu? Mas modula os outros hábitos. Eu falo muito isso para aquelas pessoas. Me aparece um aluno enfermeiro e fala assim, doutor, mas eu tenho que trabalhar por turnos. Né? Eu faço o enfermeiro, né, assim como o médico, tem esse trabalho louvável de muitas vezes, né, ter que passar noites em claro. E isso é péssimo para a saúde. Então, qual é a melhor forma de você contornar isso? Né? Além de pedir demissão desse trabalho, né? Mas pronto, não é o caso. Você melhora os outros hábitos. Né? Durante o banco noturno, não coma coisa errada, coma alimentos que protejam o seu corpo desse estado de estresse, de estar dormindo à noite, durma bem durante o dia, né? Tenta respeitar um ciclo circadiano que você vai criar no seu corpo, e etc. Mas é muito importante você ter os outros hábitos equilibrados. Gente, eu vou lá, senão eu não consigo sair daqui hoje. Olha, meia hora eu li a primeira página de perguntas. Vamos lá para a próxima. Falo pra caramba e hoje eu tô com dor de garganta, hein? Imagina se eu não tivesse. Tá aqui. Próxima pergunta. Clara perguntou. Caramba, isso aqui não tá nada bom. Aqui. Clara Meirelles perguntou. Clara, se eu não me engano, a Clara é minha paciente. Ela é minha paciente presencial. Clara Meirelles Mendes, esse nome não me é estranho. Eu não vi a foto, mas ela me parece que é minha paciente. Se for você, Clarinha, beijinho. Obrigado aí por participar. Olha, doutora Ana. Doutora Ana que em breve vai fazer a live comigo, hein? Vamos combinar. Doutora Ana, que é medicina, especialista em medicina interna e em medicina funcional. Doutora Ana, excelente médica, que depois vai fazer uma live comigo. Então a Clara perguntou, bom dia, doutor. Posso beber café com óleo de coco em jejum e água de coco? Bom, é assim, é tudo do coco, aí parece que é tudo igual, mas aí existe uma... Tudo bom, Aninha? Beijinho, ó. Existe uma diferença muito importante, né? O óleo de coco é a gordura do coco, né? Que não deve ser consumida de forma abusiva, porque não é o coco integral, lembrar sempre da integralidade do alimento é o mais importante, mas você pode consumir e numa fase inicial, tomar óleo de coco com café, eu acho uma estratégia interessante. Por quê? Primeiro que as pessoas, para tirar, às vezes, doces, né, açúcar, adoçantes, etc., é interessante colocar alguma coisa para quebrar um pouquinho, às vezes, aquele amargozinho que tem no café. E o óleo de coco ajuda nisso, a canela também. E além disso, né, o óleo de coco, ele tem o TCM. Parte do óleo de coco é aquele triglicerídeo de cadeia média, que ajuda a dar energia. Né? O TCM é utilizado rapidamente pelo nosso corpo como fonte de energia. Então, o que acontece? Que não precisa de entrar na mitocôndria pela enzima da carnitina, então entra rápido, né, como fonte de energia. Então, ele é excelente. E como é uma gordura, 100% gordura, ele não vai ter impacto na nossa insulina. Então, numa fase inicial, eu acho fantástico. Depois, se puder tirar, o melhor é não utilizar no jejum, porque é uma fonte de calorias. Mas, numa fase inicial, eu indico muito isso, nessa transição de uma comida de 3 em 3 horas ou de uso de edulcorantes e adoçantes no café,
numa transição, o óleo de coco para mim é fantástico. Inclusive você coloca ele, pode colocar um pouquinho de canela, bate com aquelas varinhas, né, de bater, e ele até às vezes faz uma espuminha e parece que você está tomando tipo um cappuccino. Então até psicologicamente ajuda, e o impacto no jejum realmente, no jejum metabólico é muito pequeno, porque como eu falei, não libera insulina. No jejum original, né, o jejum mesmo, sim, é um alimento calórico, a gordura tem muita caloria, mas nesse caso, numa fase inicial, eu acho interessante. Agora, água de coco não. Água de coco é onde tem a frutose do coco, é aquela coisa docinha que a gente toma e é maravilhoso. Mas isto, inclusive, eu não recomendo que ninguém tome água de coco pura, tá? Água de coco é líquido calórico com frutose. Então não pode estar no nível de suco de laranja, que é natural, mas é frutose líquida. E água de coco é frutose líquida. Não, pode colocar, por exemplo, no suco verde, que você coloca outras coisas, fonte de gordura, ou então você come o coco junto e aí vai ter menos impacto. Mas água, exatamente, o Bulletproof Coffee, aí do Dr. Dave Asprey, foi quem desenvolveu isso, ficou bilionário e colocou, né, introduziu o conceito de café com TCM, que ele chamou de Bulletproof Coffee, que realmente é o café que estimula muito, porque dá o estímulo cerebral da energia, mas não só, porque o café ele é fake, né? O café ele diz para você que você está cheio de energia, mas ele não te dá energia nenhuma. É só um bloqueio da adenosina no seu cérebro. Mas o TCM não. O TCM realmente te dá energia, porque o triglicerídeo de cadeia média é uma gordura. Por ter essa cadeia média, né? São aqueles ácidos graxos de 6 a 12 carbonos, ácido cáprico, ácido caprílico, ácido capróico e ácido láurico, né? 6, 8, 10 e 12 carbonos. E esses ácidos graxos, eles são ácidos graxos que não precisam ser quebrados, né? Por enzimas, lipases, né? E eles entram muito mais rápido como fonte de energia. Então, eu amo coco, né? Eu adoro óleo de coco, eu uso na minha cozinha muito óleo de coco, porque inclusive é uma gordura, ele é saturado, né? Ele é saturado na cadeia média, mas ele é saturado, ele não tem duplas ligações, então ele aguenta muito bem o calor. E eu vejo nutricionistas falando mal de óleo de coco, porque saiu um artigo falando que óleo de coco é gordura saturada, aí me dói o peito, né? Porque tá falando que houve pela moda aí de todo mundo falando e não pensem em bioquímica, né? Que era a minha matéria preferida no colégio, né? Eu sempre tirei nota máxima em química, na minha vida inteira. E não é porque eu tirava 10 em tudo, não. Lá no Brasil é 10, aqui é 20, né? É porque, por acaso, eu era um bom aluno. Mas química eu era imbatível, porque eu adoro química. Eu amo química. Eu devia ser bioquímico, né? Acabei sendo médico, talvez por causa do meu pai, mas eu amo química. Por isso que eu adoro bioquímica. Por isso que eu acho, inclusive, que eu sou um pouquinho diferenciado da maioria dos médicos em relação à bioquímica, porque eu adoro bioquímica, eu adoro estudar bioquímica. É uma coisa altamente nerd, tá? Eu sei que é, porque eu tenho aqui, eu acho que o Harper tá ali, que é meus livros eram meus livros. Eu fui monitor de bioquímica, eu adoro bioquímica. E aí o que acontece? Mas é loucura, né? Porque bioquímica é reação química, é uma coisa meio louca, mas é como o nosso corpo funciona, né? O médico ele devia passar 3 anos dos 5 de faculdade, dos 6 de faculdade, né? 3 devia ser estudando bioquímica e estudando fisiologia, porque aí o médico seria infeliz. Eu gosto de ser nerd. Eu adoro ser nerd também, não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum, eu sou nerd, eu gosto de estudar, o que eu posso fazer? Mas o que eu estava falando? O médico devia ter metade desses 3 anos bioquímica, metade dos outros anos fisiologia. Por quê? Porque, infelizmente, 3 anos da faculdade médica é aprender a dar remédio. E por isso que o médico sai com a formatação de alopatia, né? De dar remédio para ir. Passa pela cardiologia. Aí, como você trata uma doença cardíaca? É um foco, né? Infelizmente é assim. A medicina, eu sei que a medicina aqui em Portugal também é assim, eu me formei na Universidade do Rio de Janeiro, mas eu sei que aqui também é assim. O foco é em doenças, né? Então não é em doentes, é em doenças e é em remédios, não é em curas, né? Então, basicamente é isso. Infelizmente, graças a Deus, cada vez mais os médicos estão mudando esse pensamento, né? Então, graças a Deus, a maioria dos meus colegas que estão me assistindo já não pensam assim, mas ainda existe um núcleo que pensa assim, em doenças
Ou seja, não foca em saúde, foca em doença. Não foca na pessoa, né? Foca no livro médico que tem ali uma doença. E a outra coisa é, não foca na cura, não foca em como você pode promover a saúde. Foca como você pode remediar aquele problema. E, aliás, isso gerou hoje um problema muito grave. Aliás, amanhã eu vou dar uma aula em Coimbra, para quem aqui está assistindo é de Coimbra, amanhã eu vou dar uma aula para um laboratório chamado Farmanorte, que eu falo de longevidade. E isso é uma das coisas que a gente tem que falar muito hoje. Por que esse assunto de longevidade hoje está em voga? Porque as pessoas estão vivendo mais. Porque a medicina ela consegue muito remediar problemas. Ela vai postergando a morte, mas sem qualidade. E isso daí ninguém quer, né? Você viver tomando 30 remédios com dificuldade de andar, dor nas costas, dor de cabeça, insônia e etc. Então, o que é? Exatamente, Cris. É a formatação Cris aqui, minha amigona enfermeira, que vive o mundo do hospital, já há muitos anos trabalhou comigo no Hospital Gaveiro, e infelizmente, é a sociedade que a gente vive, né? E tem aí um monte de coisa que eu não gosto de ficar falando sobre isso, né? Parece teoria de conspiração, mas é um pouco isso. Então, focar na doença, dar dinheiro, dar remédios e tudo, focar na saúde. Na maioria das vezes não, porque você vê, são os hábitos de vida. Eu tô terminando de escrever o livro, né? O livro que vai sair do mês. E você vai ver, né? O livro basicamente é eu falo na linguagem bioquímica e hormonal, mas de uma forma muito, muito metafórica, para explicar como é que a gente pode otimizar isso no nosso corpo, né? Mas de uma forma natural, você vai ver que os hábitos todos são hábitos de graça. Então, se é de graça e vai dar saúde, para quem interessa? Só para você. Né? Por isso que a minha mensagem é para as pessoas que me assistem, porque com certeza a sociedade não se beneficia com essa mensagem, mas você se beneficia muito. Porque você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar saúde e vai economizar o seu dinheiro, com certeza. É exatamente, a indústria alimentar é igual. Aí o papo seria para nutricionistas também, que é a mesma coisa. A faculdade de nutrição ela é totalmente formatada. Os congressos de nutrição são patrocinados pelas indústrias, né? Os nutricionistas vão passear com os delegados das empresas de nutrição. E é assim, gente, quando eu estava me formando na faculdade, apareciam propagandistas, lá no Brasil chama propagandista, aqui chama-se delegado de informação médica, os delegados de informação médica para pagar almoços, etc. Então você fica com aquela sua dívida, né? De depois ajudar ele. Pô, ele está aqui pagando meu almoço quando eu não tenho dinheiro para nada, né? Tem aquele nível do estudante de medicina que passa o dia estudando dentro de uma faculdade, etc. Não tem nem como fazer outro trabalho, etc. E meus pais sempre me deram condição de tudo, etc. Mas graças a Deus não ficavam me dando dinheiro o tempo todo, né? Eu acho que é excelente isso, porque isso me fez, né, ter valor pelo dinheiro, né, valor pelo trabalho, etc. Então, graças a Deus, eu sempre tive... Minha mãe estava assistindo aqui, eu não sei se ela foi embora da live, eu sempre tive pais maravilhosos que me deram tudo na vida. Meus pais, eu falo até emocionado, porque eu lembro do meu pai, e me deu tudo, inclusive a inspiração para tudo que eu faço, mas nunca ficaram me dando nada de mão beijada, nada. Minha mãe falava sempre assim para mim, a sua única obrigação é estudar, o resto tudo eu dou para vocês. E sempre fizeram isso mesmo. Não lembro porque eu estava falando isso. Sara perguntou, faço exercício de forma regular, posso tomar creatina? Eu respondi essa no WhatsApp, né? Essa aqui não tem mistério, já respondi essa. Vamos lá, gente, eu estou aqui hoje com o computador e eu me enrolo um pouquinho mais para abrir as perguntas. Mas vamos lá que está aqui, ó. Ana Oliveira perguntou, bom dia, doutor, fiz ferro intravenoso há cerca de 1 ano, pois tenho anemia crônica e estava com hemoglobina de 8. Voltei a comer carne com mais frequência devido a essa questão. Aconselho a retirar a proteína animal mesmo nesse caso? Obrigado. Por que a Ana está dizendo isso? Gente, é porque assim, como eu falei, né, eu adoro carne, né, e para quem acha que eu sou vegetariano convicto, etc., embora eu adore animais também, aliás, isso é uma crise existencial que eu tenho, porque eu amo bicho, mas eu adoro carne também, e eu acho que o ser humano, nessa evolução, né, nesse planeta, ele introduziu a proteína animal já há muitos e muitos milhões de anos atrás, milhares de anos atrás, e nosso corpo está adaptado a comer carne, sim, não da forma como as pessoas comem hoje. Então é por isso que eu falo no MES para a gente não comer carne o tempo todo, nem todos os dias, comer de vez em quando. E no MES, como eu estou ali vendo um público de pessoas que estão com excesso de peso, excesso de calorias acumuladas, né, um corpo desequilibrado, uma das coisas que existem, né, uma das alterações metabólicas que tem uma pessoa com excesso de peso
é uma condição chamada lipotoxicidade. A lipotoxicidade é o excesso de gordura acumulada em locais onde não deveria haver gordura. A gordura acumulada no nosso corpo, ela tem que estruturar membranas, né, estruturar coisas, né, no nosso corpo e ser acumulada como fonte de energia no nosso tecido adiposo. E ponto. Aí as pessoas hoje têm gordura no pâncreas, gordura no fígado, gordura nas artérias, gordura nas vísceras. E isto é antifisiológico, exatamente a gordura visceral, que a Aninha está falando aqui. A Aninha é a nossa mentora do MES. E o que acontece? Esta gordura ela é altamente prejudicial e atrapalha muito o nosso metabolismo. A gente tem que urgente limpar essa gordura. Eu falo que assim, é uma casa que tem uma lareira e tá lá a lenha no armário da lareira. Só que aí o pai ficou maluco e começou a jogar lenha para dentro de casa, começou a trazer lenha, e já tem lenha em cima do sofá, lenha em cima da mesa, lenha em cima da geladeira, e a lenha, ou seja, a lenha que era para esquentar a casa, né? Ela começou a atrapalhar o funcionamento da casa. Ninguém consegue mais ver televisão, ninguém consegue mais comer e etc. O que eu quero dizer com isso? A gordura começa a atrapalhar o corpo daquela pessoa de uma forma absurda. Então, o que acontece? Numa fase inicial, uma vez que a proteína animal, hoje é sabido, ela é altamente proliferativa, é alta concentração de um aminograma que estimula a proliferação, por exemplo, a leucina, que é um aminoácido proliferativo, vai ativar vias de proliferação. A pessoa com excesso de peso, ela não quer proliferar, ela quer utilizar a gordura armazenada. Ponto número 2. A proteína animal tem uma série de disrupções inflamatórias no nosso corpo, né? Ela inflama o nosso intestino, o excesso de gordura vai inflamar o seu sangue e quem tem excesso de peso tem um corpo inflamado. E o terceiro, essa lipotoxicidade. A gordura tem uma alta densidade de gorduras, a carne tem uma alta densidade de gorduras e proteínas. Então, o que eu faço no MES para ficar uma coisa mnemônica, né? E para as pessoas conseguirem dar uma limpada muito grande no corpo? Um mês sem proteína animal. E eu quero que as pessoas tenham a motivação, porque eu acho que todo mundo consegue tirar proteína animal durante um mês. Quem consegue 15 dias, para mim já está valendo, né? Eu falo assim, você mira na lua. Se você errar, pelo menos você vai estar entre as estrelas. Né? Essa frase é bonita para lembrar. Você bota um objetivo bom. Né? Se você chegar perto, tá ótimo, não tem problema nenhum. O que acontece? Esse objetivo, esse pilar que eu criei, né, do MES, para falar em um mês, né? Então, um mês tem esse pilar. Olá, Carolzinha, olha a mamãe Carol aí no pedaço. Sou como doutor com as analogias. Então, o que acontece? Esse primeiro mês, né, do MES, ele é justamente para duas coisas. Você tirar esse excesso de ingestão de proteínas animais, mas principalmente, gente, para você substituir, porque você diminuindo a ingesta de proteína animal, você vai ter que colocar mais plant-based. E é isso que eu quero que as pessoas comecem a colocar, porque se você come um bife, não tem jeito, a sua salada vai para um terço. Né? Agora, se você não come, você vai ter que comer um pratão de salada. E como eu sei que os alimentos plant-based, eles limpam o seu corpo desse estado de lipotoxicidade, por exemplo, eu quero que as pessoas façam um shift. Elas troquem a proteína animal pela proteína vegetal. E numa segunda fase, elas introduzam a proteína animal. Mas muitas vezes eu já ouvi, doutor, parei de gostar de carne, eu não quero comer uma carne. Pessoas radicais que se calhar já tinham uma predisposição, vou dizer, principalmente os tipos A, tá? A pessoa que tem o tipo sanguíneo A é a que mais fala isso para mim. Segundo, pessoas que falam, doutor, realmente não fez falta, agora eu como carne de vez em quando, já não como sempre. Olha lá, Svete, parou de comer carne. E as terceiras falam, doutor, tive um resultado impressionante, parei de comer carne e estou maravilhoso. E vai existir um grupo de pessoas que não vão conseguir, ou então não vão ter um resultado tão bom, porque é uma minoria, e essa minoria tem algum polimorfismo que a proteína animal ajuda a perda de peso. Mas, gente, isto é exceção, porque existe exceção, né? Não é uma regra que toda regra tem sua exceção, mas é a menor parte de pessoas que podem ter um polimorfismo. Eu vou dizer, gente, é complexo. Isso é um gene chamado PPAR-gama, tá? Isso é um gene que tem a ver com metabolização de gorduras e que algumas pessoas têm polimorfismo e podem se beneficiar de carne, mas isso é uma minoria, tá? A maioria não tem esse perfil, tá? Tô logo falando porque o comedor de carne vai ficar feliz. Mas então,
Isso é dar uma experiência para a pessoa criar consistência, criar disciplina, criar foco, não ser viciado em nada, né? Porque não existe um alimento na face dessa terra, gente, que uma pessoa fala assim, doutor, você vai ficar um mês sem fazer isso. Eu falo, tá bem, se me der uma justificação, eu fico, tá? Se não me der uma justificação, eu não fico, né? Se eu gostar desse alimento, só se me der um motivo. Mas eu posso ficar com qualquer alimento, porque eu não sou viciado em nenhum alimento. Eu não tenho, né, uma abstinência de nenhum alimento. Eu quero exatamente o que a Aninha está falando, eu quero que as pessoas tenham uma alimentação diversificada. A variedade, gente, é o principal pilar que você pode colocar na sua vida, porque quanto mais diversificada a sua alimentação, mais bactérias boas você vai ter para te proteger. Então, respondendo a Ana, Ana, é assim, você pode ficar sem carne, tá? Primeira coisa dessa sua pergunta é, que anemia é essa que você tem? Anemia crônica não é um diagnóstico de nada. Isto é uma condição. É a mesma coisa que falar, eu estou com febre. Eu estou com febre por quê? Você está com anemia por quê? Porque a base do seu problema, né, tem que ser descoberto. O que está causando essa anemia no seu corpo, tá? Este é o primeiro problema. Segundo, se você já tinha anemia antes e comia carne, não é a carne que vai fazer você ficar com ferro bom. Deu para entender? Porque você falou que você tinha uma hemoglobina de 8 e você fala que você come carne. Então, não é a carne que está melhorando o seu sangue. Deu para entender? Eu acho que você devia ver como é que está o seu ferro agora. Se tivesse baixo, eu sugeria você fazer uma suplementação de, por exemplo, um ferro quelado, o ferro bisglicinato, que é um ferro muito bem assimilado. Não é o sulfato ferroso, esse é péssimo. Faz um ferro bisglicinato, que existe no mercado, alguns. E aí, você faça sim a alimentação MES. E eu vou dizer uma coisa, pode ser que grande parte da sua anemia seja que você não está absorvendo bem nutrientes no seu estômago. E aí você tem uma anemia ferropriva, você tem uma anemia por deficiência de B12, e aí você acha que a carne é a solução dos problemas e a carne pode estar até inflamando o seu estômago. Então faça uma alimentação plant-based, faça germinação de grãos, coma feijão germinado, que é uma fonte excelente de ferro, coma espinafre verdes, em sucos verdes, que é uma fonte excelente de ferro, que aí de repente você até corrige essa sua anemia, corrige essa sua concentração de ferro, porque você vai corrigir o seu trato gastrointestinal. Deu para ver a diferença? Porque se você está fazendo essa coisa antes e você tem andado com anemia, você tem que mudar. Isso é o princípio de Einstein, né? Não faça a mesma coisa e queira um resultado diferente. Se você usava carne e estava com anemia, você mude isso, introduza ferro por outras fontes e depois faça uma suplementação, de repente, se você achar que precisa, e depois você acompanha, porque, olha, por experiência clínica, isto eu já vi várias vezes, pessoas que tinham um problema absortivo, tá? E não conseguiam ter níveis ótimos de ferro por isso. Vamos lá, mais uma pergunta. Tá quase acabando, né, gente? Essa aqui eu já li. Bom dia, Carla perguntou. Tenho glaucoma, cefaleia tensional e enxaqueca. Nunca fiz o jejum, porque era muito desconfortável para mim. Alguma sugestão para eu iniciar? Há alguma contraindicação? A Carla perguntou. Então é assim, Carla. Você provavelmente está, né, com o seu corpo completamente inflamado, né? Várias doenças inflamatórias, a cefaleia tensional é mais uma daquelas condições que eu falo que o corpo da pessoa está ligado no simpático, né? Isso é muito comum hoje na mulher, né? Por que isso? Porque a gente, inclusive, hoje vive num mundo estrogênico, né? Tudo é estímulo estrogênico. E o estrogênio é o hormônio relacionado ao sistema simpático. E aí a mulher tem deficiência de progesterona. Inclusive é um dos motivos, né? É porque a mulher não ovula hoje toda hora e a progesterona só acontece no corpo da mulher quando ela ovula. Então eu faço analogia, é como se o corpo da mulher fosse um carro que tem um acelerador e um freio. E o corpo está sempre no acelerador, está sempre no estrogênio. E aí fica com deficiência de progesterona. A cefaleia tensional é muito isso, né? Porque a cefaleia tensional, o corpo está todo tensionado, a tensão muscular tem a ver com o sistema nervoso simpático, o relaxamento tensional tem a ver com o parasimpático. Então, é assim, Carla, primeiro, antes de você ficar pensando em fazer grandes jejuns, vai de módulo em módulo. O primeiro pilar que você tem que corrigir é o pilar da alimentação. Você tem que encher o seu corpo de alimentos anti-inflamatórios, porque eu já vi várias vezes paciente, hoje mesmo eu peguei uma paciente que tinha muita enxaqueca, né? E ela parou de ter enxaqueca desde que mudou a alimentação.
Por quê? Porque ela estava colocando alimentos inflamatórios no corpo. A enxaqueca dela era o cérebro inflamado. E ela desinflamou o cérebro, colocando alimentos bons, colocando gorduras boas, todas as gorduras boas. O ômega 3 é a que a gente mais conhece, né? Que é uma gordura anti-inflamatória fantástica. E eu recomendo, você com enxaqueca, você tem que colocar ômega 3 no seu corpo de todas as formas, né? Utilizando alimentos com peixe, fazendo a suplementação com linhaça demolhada, todos os dias na sua vida, coloque linhaça demolhada. A linhaça demolhada, além de ser uma excelente fonte de ômega 3, né, é o ácido alfa-linolênico, a linhaça demolhada, ela tem as lignanas, que elas modulam receptores de estrogênio. Então olha que duplo benefício. Eu estou falando que você está ligada na tomada com o seu sistema nervoso simpático ativado. Quando você come a linhaça, você está colocando uma gordura anti-inflamatória e você está modulando o receptor de estrogênio. É outras coisas que a linhaça faz, mas eu já te dei aí 2 motivos para você colocar a linhaça na sua vida como se fosse um remédio. Mete ela na água durante 4 a 8 horas, ela vai soltar aquela gosma, pega essa gosma ou come pura como se fosse uma colher, né, uma colher de sopa pelo menos 2 vezes por dia, ou então coloca em suco verde, entendeu? Isto é a magia da alimentação, né, como remédio. É isso que é a alimentação como remédio. Se as pessoas começarem a entender que existem vários alimentos, né, que são remédios, e começar a introduzir todos os dias na vida, a pessoa vai se curar, né? Ela começa, daqui a pouco você fala assim, doutor, realmente, minhas enxaquecas desapareceram, olha que magia, que coisa. Nada, você começou a botar o remédio certo, né? Que são os alimentos. Em vez de, sei lá, se ficar tomando analgésico, etc., isso é tudo paliativo, é tudo remédio, remedia a doença. Então, entendeu? O primeiro pilar não é fazer jejum. Você está aí preocupada com jejum. Antes do jejum é o módulo 1. Você tem que olhar a sua alimentação. Só depois que você estiver melhor, você começa a fazer jejum. Uma fase inicial pode fazer o jejum intermitente, né? Que eu acho que isso aí qualquer pessoa consegue fazer. Ficar 14, 16 horas sem comer, né? Janta e depois toma um pequeno almoço tarde. Mas o pilar da alimentação é o principal. Primeiro, como eu falei já na outra pergunta, tirar o que te faz mal. Aí eu vou relembrar Hipócrates, né? É o primeiro ensinamento de Hipócrates. Antes de curar alguém, pergunte se essa pessoa está disposta a abdicar do que a faz adoecer. Né? O primeiro. E o segundo, orientação do Hipócrates, deixe que o alimento seja o seu remédio. Então é isso. Os 2 pilares principais são os ensinamentos de Hipócrates. Não como errado e como certo. Tá bom? A gente fica até repetitivo com isso, né? A Úrsula perguntou. A Úrsula é uma simpatia, fez 300 perguntas lá no grupo, mas eu gosto disso, tá? Porque eu vejo que você está motivada e eu sou a primeira pessoa a estar aqui para te ajudar. Úrsula Diesel perguntou. Tomo manipulado para lutar melhor com as dobrinhas da menopausa, pela manhã e à noite. A simicifuga, isoflavona, amora, valeriana. Tem problemas em relação ao jejum? Então, Úrsula, esses fitoquímicos que você toma, né, a simicifuga, né, que é a simicifuga racemosa, que é uma planta que é utilizada para melhorar os calores, as isoflavonas da soja, né, que são as genisteínas e a dazeínas, são excelentes, a amora, que é um fruto silvestre, né, e a valeriana, que é um ansiolítico natural, que vai modular o cortisol. Todos esses fitoquímicos, eles são excelentes, mas também são sintomáticos, né? Eles não substituem uma suplementação hormonal bem feita. Por quê? Porque eles não têm o poder do hormônio, né? Se você, por exemplo, tem uma menopausa e você está com uma osteoporose, né? A simicifuga, ela não vai tratar a osteoporose, né? A simicifuga só melhora os sintomas de calores. Agora, e por isso é que eu digo, se você não tem nenhuma contraindicação, procure um profissional para ajudar você nesse processo de equilíbrio hormonal. De fato é que no início do ser humano existia a natureza. Exatamente, exatamente. A gente está adaptado à natureza, Félix. Na verdade é isso. A gente está adaptado ao mundo natural. E aí hoje a gente está num mundo artificial. Então, grande parte do que eu falo é o famoso biohacking, né? É a gente voltar um pouquinho à nossa ancestralidade. E eu digo, né? Escrevi isso no livro que vai sair. Não é a gente agora voltar para uma caverna. Ninguém quer isso. Mas é a gente também não se desconectar tanto da natureza. Né? É achar um meio termo. Não é voltar a viver no mato. Eu não quero isso. Eu adoro vida urbana. Né? Eu nem gosto muito de insetos aqui no meu horário de trabalho, de dormir. Né? Mas eu, nas horas vagas, eu vou para a natureza. Né? Eu me reconecto com a natureza de 300 formas, porque isto é fundamental para a nossa saúde. Então é isso.
Não tem problema com o jejum, tá? Você pode fazer as técnicas de jejum usando esses fitoterápicos, inclusive pode tomar todos eles em jejum, que eles não interferem com o jejum, mas avaliar se vale a pena você procurar um profissional para fazer uma modulação hormonal bem feita, porque isso é transformador. Doutor Santiago, que sempre chega achando que a live começa às 9, aí chegou e a live está praticamente terminando, eu não sei se acabou já, acho que ainda tem mais uma pergunta, que aliás o doutor Santiago ontem fez uma senhora aula que eu assisti lá sobre coenzima Q10, um show de coenzima Q10 do Santiago. Lili fez uma última pergunta, quando se fala de sal integral, qual é, doutor? É o sal grosso marinho? E a água de linhaça pode demolhar? É que já falei da linhaça. Então, em relação ao sal, gente, estamos aqui em Aveiro. Eu hoje mesmo falei para uma paciente que compra sal no supermercado. Ela falou, doutor, mas eu compro sal iodado. Falei, pronto, o sal iodado é um sal refinado que meteram a porcaria do iodo. Mas por que você não vai... doutor Santiago, você vê que horas ele chega, Aninha? É muita paciência que eu tenho com esse pessoal da equipa. Não dá a mínima. Eu acho que é porque eu não assisto a live dele sempre, porque sal integral de Aveiro. Já dei pro Santiago um pote. O sal integral, você vai aqui na salina aqui atrás, que eles pegam lá com a pá, tiram do mar e jogam dentro de um saco e você tem o sal integral original, perfeito. E esse, gente, esse é um remédio. O sal refinado, mesmo iodado, ele é um produto alimentício que eu não recomendo consumir. E o sal integral eu recomendo consumir como um remédio. Se você estiver se sentindo cansado no meio da tarde, se você estiver com fome, chupa uma pedrinha de sal, coloca um pouquinho na água. O sal, ele mineraliza o seu corpo, ele alcaliniza o seu corpo. O sal integral, gente, é um remédio do bem, né? Não é remédio compensando, é uma dádiva, né? E o sal refinado não, porque o sal refinado, ele tirou os minerais todos, ele sofreu processos químicos, né, de solvatação e etc, para tirar os minerais, ficou cloro e sódio. E aí ficou dois minerais que em excesso no seu corpo são péssimos, né? Cloro e sódio. E o sal integral, ele é uma alquimia de minerais. Ele tem ali potássio, cloro, magnésio, enxofre, zinco, selênio, molibdênio e etc. Entendeu? Então ele é uma dádiva e que você deve consumir. Um você não pode consumir e o outro você deve consumir. Aí sabe qual é o problema? É aquele que eu falo sempre, que eu falei na aula, que era o erro número 5, se eu não me engano. As pessoas colocam tudo no mesmo saco. Chamam tudo de sal e vai falar que o sal aumenta a pressão, que o sal faz mal e que o sal mata. E eu concordo, mas você está falando do sal refinado e eu estou falando do sal integral. O meu sal, ele trata, ele dá vida. Ele é vida, né? É um sal que tirou do mar e entrou no seu corpo. Ele saiu do seu corpo mar, como a gente sempre viveu, a gente saiu do mar também, né, gente? Então, tá tudo ligado. Agora, o sal refinado, ele é um produto alimentício e esse não deve ser consumido. Mas entendeu que é tudo sal? Eu falo isso do arroz, eu falo isso das gorduras, eu falo isso dos carboidratos. O problema tá só na semântica. É tão simples quanto isso, mas as pessoas gostam de complicar tudo, né? Então, o sal rosa do Himalaia é moda. Tá? O sal rosa, uma pessoa que mora em Aveiro e compra sal rosa do Himalaia, ela tem que parar de ver televisão, porque ela tem o sal maravilhoso do lado da casa dela e ela está comprando o sal que vem do Himalaia e que hoje a gente sabe que ele é altamente modificado, né? Que existem pessoas que colocam um sal péssimo. Como é que é o nome? Eu vi o nome de um sal que não é sal, é um mineral tipo rochoso e que pigmentam aquilo, porque a indústria é cruel, né, gente? É que nem fazem com salmão. Se você acha que o salmão rosinha, a maioria do salmão... então, não cuidado com o sal rosa do Himalaia. Tenta comprar aqui o sal da Aveiro, até para ajudar aqui minha cidade, pô. Vai comprar o sal, mas não é só o de Aveiro, né? Tem várias salinas aqui em Portugal. Se alguém tá ouvindo do Brasil, e no Brasil também tem um monte de salinas maravilhosas. Mas o sal marinho, o sal marinho é o mais perfeito de todos. Entendeu? Cuidado com o sal rosa, faz um teste. Vou ensinar agora para todo mundo no final da live, não é só para o Dr. Santiago assistir, já que ele só vê minha live no final. Pega o sal, gente, e mexe com o sal, tá? Coloca num pouquinho de água, coloca uma colherzinha pequena de sal, né? Colher de, sei lá, metade da colher de café, e mexe com o sal, né? Deixa ele dissolver totalmente e espera um pouco para ele ficar ali... para ele reposar ali.
Se você depois olhar esse sal e ele tiver precipitado, né, ou decantado, né, uma substância estranha, uma coloração estranha, etc., gente, joga esse sal no lixo. O sal, depois que você coloca na água e mexe ele dissolve totalmente e ele se integra com a água, é igual o sal que se integra com o nosso corpo. Ele não tem que deixar resíduos, tá bem? Esse é um teste super fácil de fazer, tá bem? Estou ensinando aqui vocês para aprenderem o sal. Se for refinado, não serve esse teste, porque o refinado ele é ruim por outros motivos. Ele pode se dissolver. Mas se, por exemplo, você pega um sal desses, rosa do Himalaia, né? Vou dar um exemplo. Aí você coloca ele na água e mexe ele e deixa ele na água. Depois você vê uma película rosa em cima da água. Meu Deus do céu! Ou então se você vê ele no fundo, né, do negócio, duro, ele não conseguiu se dissolver na água, né? Porque ele se dissolve. Aí tem um termo químico que eu esqueci o nome. Mas ele se dissolve na água totalmente. Ele é um solvente. Eu acho que eu respondi tudo, gente. Ah, não, a última pergunta era do chimarrão. Alguém me fez a pergunta, eu acho que essa é a última. A última pergunta é do chimarrão, que foi... Quem é que fez a pergunta? A Úrsula. A Úrsula perguntou... Perguntou um monte de coisa. Linda, Úrsula, obrigado. Eu acho que ela é brasileira, né? Perguntou, doutor, eu posso tomar chimarrão durante o jejum? E para quem não sabe, chimarrão é aquela bebida que se toma muito no sul, com uma cuia. Ou Santiago aí pode. Santiago eu acho que é tomador de chimarrão, mas já deve ter saído da live. Santiago é fogo. O chimarrão é uma bebida muito utilizada. Olha lá, ele aí. No sul. E o chimarrão, gente, ele é um amigo incondicional do jejum. Por isso que o Santiago, inclusive, ele tá sempre aí todo elegante. Porque o chimarrão, ele não interfere com o jejum, né? Ele é extraído... No Rio a gente toma muito chamate. E no sul eles tomam chimarrão. A gente toma gelado, eles tomam quente. Na verdade é a mesma planta. É uma planta chamada Ilex paranaguense. Que tem muito ali naquela região do Paraguai, Brasil, etc. E, olá, Paulinha, tudo bom, amor? Também chegou agora na live? É impressionante esses meus amigos. Olha lá, a Úrsula é gaúcha. Ursulinha, mora aqui em Aveiro, Úrsula. Ah, então, olha só, daqui de Aveiro, brasileiro eu não conhecia. Você vê que o mestre não faz, né? Então você trate de comprar o sal integral aqui eu não sei onde tem chimarrão aqui em Aveiro, por acaso eu não tomo chimarrão. Mas porque o chimarrão é isso que eu ia falar, né? Ele é um excelente amigo do jejum, porque ele tem vários alcaloides que ajudam o processo metabólico. Então, para quem quer emagrecer no jejum, etc., grande amigo. Assim como o chá verde, né? E tomar café também, só cuidado com excesso. O chimarrão tem os alcaloides. Cafeína, teofilina, teobramina, são alcaloides que tem no chimarrão, além de outras substâncias, né? O chimarrão tem vários minerais, tem saponinas, que ajudam em vários processos. Inclusive, dizem que ele é afrodisíaco, melhora a libido, etc., mas é um excelente alimento, um alimento natural, é um chá, né? Feito por essa planta, Ilex paranaguense, e que eu recomendo usar no jejum com certeza absoluta. Chá branco também. O chá branco, chá vermelho, chá verde, eles são os derivados da outra planta, que é o chá original, que é a Camellia sinense, tá? E é excelente. Desses todos, o que eu menos recomendo é o chá preto, porque o chá preto, por ter sofrido o processo de fermentação, ele tem mais cafeína e tem menos fitoquímicos. Então, de todos, o chá preto é o pior. É igual o café que eu falo muito torrado, né? O café torrado tem muita cafeína e tem poucos antioxidantes. E o que você mais quer dessas plantas é os antioxidantes. Então, o chá preto é o pior. De todos, os melhores são o chá matcha, por exemplo. O matcha é fantástico, né? Tem maior concentração de antioxidantes. Mas todos são válidos. Eu uso o sal do Himalaia. Pois é, mas não uso do Himalaia. Se puder, eu uso o sal marinho do mar mais perto da sua casa, que esse é o melhor. É aquela coisa que eu falei, gente, o locavorismo. O locavorismo é você utilizar muitos produtos do seu local, entendeu? Então é isso. Se você está aqui em Aveiro, você não vai comprar sal rosa do Himalaia, porque isso, gente, isso é surreal. Isso daí é mídia, é formatação, é moda. Não tem a menor lógica. Da mesma forma que eu acho que uma pessoa que mora em Aveiro não tem que comer salmão selvagem, porque não é selvagem. Ele é do cativeiro lá da Noruega, mas ele não é selvagem. Se você mora em Aveiro, vai aqui na Lota, vai aqui nos pescadores e compra peixe gordo daqui. Pode ser sardinha, carapau, arenque, mas aí você vê aqui que é peixe do local. Não entendi o que a Cris falou, mas é assim.
Tô orgulhoso de mim que eu respondi todas as perguntas que eu tinha selecionado e respondi todas as perguntas do WhatsApp, né? Eram centenas de perguntas, respondi todas, só não respondi a turma 13, que eu prometo que eu respondo amanhã. Tá bom, gente? Que raio é o chimarrão? Paulinha do meu coração, tanto tempo que você me conhece, você não sabe o que é chimarrão? Chimarrão é uma bebida muito utilizada no sul do Brasil. É um chá que eles tomam quente numa cuia, que é feito com uma planta. Eles colocam a planta assim, depois colocam um chá. É uma planta chamada Ilex paranaguense. Isso a natureza é a nossa, exatamente, pô. Se a gente não cuidar da natureza, a gente não dá para cuidar da saúde. Elas estão interligadas, tá bom? Gente, beijinho aí por toda a participação aqui na live. Muito obrigado aí. Os alunos da 14ª turma que vão ter resultados fantásticos e a gente vai publicar aqui, vai colocar e eu vou fazer lives com os alunos com resultado, tá bom? A gente vai mostrando aqui os resultados. Eu quero todos vocês focados e empenhados. Os da turma 13 já estão quase todos com os objetivos atingidos. Vamos agora focar na 4 e é isso. Beijinho, Ana. Beijinho, Cris. Valeu, Santiago. Beijinho, Aninha, doutora Aninha, Cristina. Brigadão, gente. Até a live que vem. Na sexta-feira tem aula do clube, tá? Às 21 horas. A aula que eu vou falar, eu vou responder perguntas do clube lá sobre alimentação e eu vou falar meia hora sobre leite. Vou esclarecer. Beijinho, Ana. Tchau, Paulinha. Beijão. Eu vou esclarecer tudo sobre leite. Qual que a gente não pode tomar, quais que a gente pode tomar, por que aconteceu essa celeuma do leite, o que é prejudicial, o que é benéfico no leite. Vou falar tudo na aula do clube, no Zoom, para os assinantes do clube, tá bom? Beijinho, muito obrigado por tudo. Quem estiver em Coimbra, até amanhã, para a aula que eu vou dar da Farma Norte. E domingo a gente está lá na aula e sexta a gente está na aula do clube. Beijinho, gente. Tchau, obrigado.